não lembro bem se esse é o quarto ou quinto fórum GRI de fundos imobiliários, mas eu sei que no primeiro que eu participei ninguém nem pensava num Fiagro, por exemplo. E agora isso já é uma realidade. Tenho certeza que você que investe em fundos imobiliários já está de olho ou talvez até já invista em Fiagro. Também sei que a maioria dos Fiagros são fundos de papel, mas nem todos. Agora a gente vai conversar com o Mário Lewandowski, que é da AGBI, não é isso? E que estava me falando que tem um Fiagro de terras e que já mapeou muitas fazendas possíveis para comprar, não é? Na verdade, esse é o nosso terceiro fundo. É o primeiro Fiagro, porque, como você sabe, o Fiagro é razoavelmente novo. Recente na legislação. Os últimos 2 investimentos que foram feitos nessa estratégia de terras, nós compramos, a GBI é de 2012. Em 2013 o primeiro investimento foi feito, desinvestido no ano passado, com 4,5 vezes de multiplicador sobre o capital. Segundo investimento foi feito em 2017, desinvestidos este ano com 5,18 vezes o capital aqui, deu até matéria nos principais jornais de agro. E agora o nosso terceiro fundo é um Fiagro, aproveitando desse veículo novo, né, para fazer esse investimento aí. E a gente brinca que, como você mesmo disse, Fiagro de papel está cheio, Fiagro de terra são pouquíssimos. E Fiagro de terra com experiência ainda, provavelmente por enquanto, só o nosso, porque demora. É isso que eu ia falar, assim, Fiagro não é à toa que por enquanto é só de papel, né? Porque falta conhecimento do gestor, do empreendedor para ir lá comprar terras. E isso não é tão comum ou tão simples quanto comprar um imóvel, né? Não que imóvel seja simples, mas são conhecimentos muito diferentes, né? Você tem algumas particularidades. É curioso, a gente tá ouvindo todo mundo conversar aqui hoje, alguns dos painéis excepcionais que estão rolando aqui, e o pessoal falando como geralmente o FII olha para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. A gente está falando aí de Barra do Garça, a gente está falando aí do interior do Tocantins, do interior do Pará. A própria questão da cadeia de custódia, para você saber se você está comprando da pessoa certa, já é uma grande situação aí que você precisa tomar cuidado. Cartórios no interior do Brasil, muitos deles estão no papel, não estão digitalizados, então realmente não é fácil. E mais do que isso, a transformação da terra de pastagem degradada para lavoura, que é o foco do investimento da GBI, nós somos essencialmente um fundo de investimento em desenvolvimento, tá? Porque a gente compra a pastagem degradada, geralmente por um preço X. Quando você converte para a lavoura, o preço dobra. Você tem uma oportunidade de arbitragem já aí. Você compra a terra de alguém que usava para pecuária e muda para uma lavoura, muda para o agro. Exatamente. Na verdade, você pode até dizer que o agro são os dois, tá? Quando a gente fala pastagem degradada, inclusive, é interessante para quem não conhece entender que muitas vezes a pecuária estava instaurada em algum lugar, numa fazenda, só que daí a segunda geração, os filhos do fazendeiro, um faz medicina, outro faz direito, vai todo mundo para a cidade e ninguém quer ser fazendeiro. Isso aconteceu muito nesse país e ainda acontece. Essa segunda geração não cuidou da fazenda, então a terra vai se degradando, porque naturalmente o solo do Brasil ele não é excepcional. É graças a um trabalho, tecnologia e muita metodologia que o agricultor brasileiro consegue tirar a rentabilidade que ele tira. Quando nós compramos essas terras degradadas, nós estamos essencialmente, no painel a gente até brincou, que a gente faz um retrofit do agro. A gente compra uma terra degradada e transforma em lavoura. Tem retrofit até no agro, olha que legal. E gente para demandar essa terra para plantar, para produzir, tem aos montes, né? Inclusive imagino investidores estrangeiros que possam ser alguns dos que procuram investir nos Fiagros. Curiosamente não. Por quê? A legislação brasileira, ela proíbe que o estrangeiro tenha controle sobre a terra. Isso quer dizer que quando você está falando de comprar uma fazenda, nós podemos ter estrangeiros comprando até 49%, mas o controle tem que ser brasileiro. Isso afeta a liquidez, sem dúvidas. Mas especialmente no momento de commodities, de alta de commodities que a gente vive hoje, isso quer dizer que os fazendeiros, os vizinhos estão prontos para comprar. Porque até alguém brincou ali num dos painéis que eu achei excepcional a piadinha, e vou reproduzir aqui, que é o seguinte, terra não se produz já faz muito tempo. E hoje em dia com o ESG, é cada vez mais difícil você abrir novos espaços. Verdade seja dita, você não precisa. Porque através desse retrofit, através dessa transformação de pastagem degradada para lavoura, nós temos aí 85 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. Só nessa conversão você já tem uma baita de uma oportunidade para aumentar a produção agrícola. E falando de ESG, tem muita mística sobre o agro brasileiro, se ele devasta ou não, se ele
E o que eu sei, né, eu estou começando a aprender e circular mais nesse mercado agora, é que a gente está muito bem colocado nisso, em respeito à natureza, né, na biodiversidade, mas eu queria ouvir de você. Isso, primeiro, se você concorda, né, e queria ouvir de você. Olha, eu vou te dizer o seguinte, apesar de algumas maçãs podres, o agro brasileiro é o mais sustentável do mundo. O nosso agro, ele é super tecnológico e super sustentável. Teve uma pesquisa esse ano da McKinsey que estudou formas e como pensa o agricultor brasileiro, né? E uma das coisas que mais chama a atenção é o seguinte: mais de 80% dos agricultores brasileiros utilizam plantio direto, que é uma técnica onde você não revira o solo. E é considerado uma técnica de agricultura regenerativa e sustentável. É algo que na Europa ou nos Estados Unidos não dá para fazer, porque lá a terra congela. Mas aqui nós somos sustentáveis por natureza. E mais do que isso, graças também, e eu vou fazer um jabá aqui, graças ao trabalho da Embrapa, que é um trabalho excepcional. Desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo metodologias. Hoje em dia o agro brasileiro, as práticas que são comuns no agro brasileiro já são práticas que incentivam a fixação de carbono no solo. Ou seja, numa terra onde você planta soja, planta milho, você ainda consegue tirar uma safra de carbono se você usar técnicas de baixo carbono que já são utilizadas. O que falta para o agro brasileiro é formalização desses processos, que é muito do que acontece na GBI. O nosso fundo, a GBI 3 Carbon, é o primeiro fiagro verde do Brasil nos critérios europeus. A gente correu atrás dessa certificação porque a gente já sabia que nós éramos verdes. Olhando para os nossos dois fundos anteriores, todas as práticas que nós adotávamos já qualificavam a gente como fundo verde, mas faltava fazer o relatóriozinho no final do ano. Então o agro é excepcional, ele é extremamente sustentável, você consegue inclusive gerar créditos de carbono na lavoura, certificados nas certificadoras de maior responsabilidade e credibilidade lá fora, mas a gente ainda tem um processo aí de superação de preconceito, para entender que o agro não só é pop, o agro é sustentável. Exatamente, e aí a gente tem que estar disposto a ouvir, né, e se aprofundar para aprender cada vez mais. Agora, para a gente encerrar, tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo e loucos para investir no fundo. Mas ele, por enquanto, é só para profissionais. Existe uma ideia de trazer ele para o varejo em algum momento? Olha, e daí tem uma questão de liquidez de mercado. Existem alguns fiagros no mercado já hoje, que são fiagros que estão abertos para investimento. Fica a sugestão para que todos os investidores procurem. Muitos deles são de papel, como você disse. A gente entende que existe uma maturação no mercado e ao passo que for aumentando o volume de investidores, eventualmente estratégias de desenvolvimento como a nossa podem acabar surgindo aí, inclusive para o investidor comum aí de casa. Obrigadão, viu, Mário? Prazer aprender, conversar com você sobre Fiagro. Você continua acompanhando o Fórum GRI de Fundos Imobiliários e Fiagro 2022, o Clube FI trazendo tudo para você. Continua acompanhando a gente aqui.